Thaís Herédia já chega para cá porque tem alta no preço do barril do petróleo. A quanta estamos e como que isso pode atingir a todos nós brasileiros também? Boa tarde. Oi, Daniel. Boa tarde. Olha, o preço do petróleo já começou o dia subindo um bocado, mas o que assustou foi, na medida em que as tropas avançavam e logo depois dessa explosão e da notícia da explosão da torre de televisão, a reação piorou. Então, o preço do petróleo Brent, que é a referência internacional, que já tinha passado daquele teto de $100, né, que era um pouco esperado, mas ainda assim assustador. O Brent agora sobe quase 8%, cotado a $105. Agora, o que chamou atenção no dia de hoje foi a alta fortíssima do petróleo WTI, que é o petróleo dos Estados Unidos, que passa dos $100 pela primeira vez desde 2014, cotado agora a $103, numa alta de 8,5%. A referência da Petrobras é o petróleo Brent, Daniel. Portanto, o Brasil vai, de alguma forma, a Petrobras vai ter que lidar com a alta do preço do petróleo lá fora de 10 dias para cá, especialmente da semana passada para cá. Aqui no Brasil não temos mercado financeiro, portanto, as bolsas lá fora estão reagindo negativamente. O dólar está subindo diante de outras moedas. Aqui no Brasil não temos mercado operando por causa do feriado de carnaval. A bolsa, o mercado de câmbio só voltam amanhã a partir das 13 horas. Então, são mais 24 horas praticamente sem nenhuma operação, sem nenhuma correção dos preços aqui no Brasil diante do que está acontecendo lá fora. Eu conversei com o Jason Vieira, da Infinity Asset, ele me disse que dificilmente a Petrobras vai conseguir escapar de um novo reajuste, mas as coisas ainda estão acontecendo. Como é que o dólar vai reagir aqui no Brasil? Ele citou uma coisa interessante, que o Brasil seguro contra toda a inflação, ou o movimento, o processo inflacionário que será provocado por essa alta dos combustíveis e da energia lá fora. Porque temos aqui grandes empresas ligadas a commodities de energia, como a Petrobras, e também de commodities agrícolas que estão subindo lá fora. Portanto, o Brasil amanhã, nessa retomada, pode ter um dia assustador, vai ser um dia de volatilidade, vai ser um dia de correção, mas não necessariamente um dia de muitas perdas, porque o Brasil tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem de apresentar essa característica ligada ao preço das commodities. Agora, com relação ao petróleo, o que assusta é o fato do petróleo americano ter subido acima dos $100, o que pode levar finalmente, o que a Heloísa Vilela estava dizendo até agora, à liberação de reservas internacionais de petróleo que os Estados Unidos têm, o que daria uma folga nesse preço, mas não necessariamente pode garantir uma acomodação do preço do petróleo no mercado internacional. Daniel. Inclusive, a Agência Internacional de Energia informa que, olha só, que os 31 países membros concordaram em liberar 60 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência para enviar uma mensagem unificada aos mercados globais de petróleo de que não vai haver déficit de suprimentos com o resultado dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Reservas de emergência. Eu acabei falando reserva internacional, que eu estou falando tanto de reserva internacional do Banco da Rússia, troquei. Reservas de emergência, isso sim pode dar algum alívio. Aqui no Brasil nós vamos entender, porque para nós depende não só do preço do petróleo, mas também do câmbio. O Brasil entrou na festa de carnaval com o câmbio um pouco acima, mas não como estava no começo do ano, né? O dólar se desvalorizou aqui no Brasil desde o começo do ano. Então é uma equação que vai precisar ser levada em conta, não amanhã ou até o final da semana, mas nos próximos dias, para entender qual é o custo final para o Brasil de todo esse movimento de mudança de preços relativos de tantos ativos, não só financeiros, mas também da economia real, como é o caso do preço das commodities. Com a projeção que a gente trouxe aqui com o último valor do dólar que tínhamos antes do carnaval, estava ali pouco acima dos R$5, a média que tínhamos era de R$ 7,84 o litro da gasolina. Felizmente, por conta dessa baixa do dólar. Agora, quando a gente olha o dólar no início do ano, que estava em disparada, estava muito mais alto, alguns locais, como o Rio de Janeiro, caso a gente atingisse os $100, o preço do barril do petróleo, podia passar dos R$10 o litro da gasolina, como no Rio de Janeiro.
Olha, muita gente no mercado faz um acompanhamento dos preços para entender qual é a defasagem do preço aqui no Brasil, para o bem ou para o mal, né? Então, já havia uma certa defasagem do preço do petróleo na Petrobras, mas houve ali um entendimento que o fato do dólar estar se desvalorizando aqui dava à Petrobras a oportunidade de adiar, esperar um pouco e entender essa equação entre o dólar e o preço do petróleo, a necessidade de já promover uma elevação do combustível aqui. De qualquer forma, isso mudou porque o patamar do preço lá fora mudou também. Eu conversei também, Daniel, com o Mauro Morelli, da Davos Investimento, e ele reforçou essa ideia de que o Brasil pode amanhã se surpreender com um dia diferente no mercado financeiro e não exatamente um dia muito negativo e de muitas perdas, por causa dessa característica dos ativos aqui no Brasil e das empresas brasileiras que estão representadas no mercado financeiro. Tanto assim que as ações das empresas brasileiras negociadas lá fora, mesmo nesse dia tão negativo, estão subindo. Ou seja, não é nada excessivo, mas de qualquer forma já é uma sinalização de que o Brasil, por incrível que pareça, pode acabar sendo, pelo perfil do nosso mercado de capitais aqui e de ativos financeiros disponíveis para o mercado internacional, mas a nossa taxa de juros, que é muito mais alta, acabe sendo um porto para o investimento estrangeiro que está saindo de todo o risco no mercado internacional.